Eu venho de uma geração que cresceu vendo filmes e séries sobre viagem no tempo e muitas vezes me perguntava como seria passar por essa experiência. Porém, para minha surpresa, existem vários casos de pessoas que alegam vir do futuro. Alguns trouxeram informações privilegiadas, outros se tornaram milionários com a bolsa de valores. Conheça alguns casos de viajante do tempo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é do futuro, já deixa seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Um vídeo curioso feito em um quintal da Flórida deixou muita gente espantada, já que aparentemente não possui explicação. Nele podemos ver o que muitos acreditam ser um legítimo viajante do tempo. O vídeo postado por Alex Shaw mostra um homem desconhecido na sua propriedade que ele costuma alugar para Airbnb. Ele entra em um depósito e simplesmente desaparece. O quê? Porém, o mesmo cara é visto saindo dias depois, só que mais velho, mano. Como isso é possível? Nas imagens, um jovem entra e nunca mais sai do quintal. Porém, o curioso é que o dono da propriedade avança o tempo ali na câmera, porém o rapaz não sai de lá em momento algum. Assustado, Shaw, que mora a 5 horas de distância da residência, liga para a polícia, que vai verificar o que estava acontecendo. Porém, os tiras não encontram nenhuma evidência do invasor dentro do galpão. É como se ele tivesse evaporado. Dias depois, o TikToker postou mais um vídeo mostrando um homem mais velho, bastante parecido com o primeiro, saindo do tal do galpão. Assustado, ele sugere ser o mesmo homem, apenas envelhecido, sugerindo que ele teria feito uma viagem no tempo. Mas e aí, você acha que se trata da mesma pessoa? Que parada mais bizarra, mano. Eu fiz uma pesquisa usando um programa de inteligência artificial e achei alguém bastante parecido com um cara misterioso que saiu do depósito. Se trata de Stephen Emile, um professor de física graduado em Harvard que já é falecido. O bizarro é que Stephen era conhecido por adorar teorias sobre viagem no tempo e até mesmo tentou conseguir verba para fazer pesquisas sobre o tema, mas não obteve sucesso. Mas o que tinha dentro desse galpão afinal? O próprio Alex Shaw fez um vídeo mostrando, porém não aparenta ter nada demais lá dentro, muito menos uma máquina do tempo. Ou seja, até hoje o viajante do tempo no quintal continua sendo um grande mistério. Você tem alguma teoria do que diacho aconteceu? Em 2010, um cineasta chamado George Clarke viu algo bizarro em uma das cenas do filme O Circo, estrelado por Charlie Chaplin em 1928. Desde então, esse é um assunto que chamou a atenção dos internautas, que criaram várias teorias sobre viagem no tempo. Mano, dá só uma olhada e veja se percebe algo estranho. Se você prestar mais um pouco de atenção, aparece uma figurante falando ao celular. Mas o que tem de estranho nisso? Acontece que essa produção é da década de 20, então é bem difícil acreditar que ali tenha uma torre de celular, ou muito menos um telefone móvel. O fato é que o celular só foi inventado em 1973, ou seja, é impossível de acreditar que haveria um desses disponível naquela época. Será que essa senhora descobriu uma forma de viajar no tempo? Greta Thunberg nasceu na Suécia e atualmente tem 21 anos. Ela é uma heroína ambiental, ativista do clima e desde os 16 tem ganhado as manchetes mundiais devido sua missão de salvar o planeta. Porém, uma imagem provaria que a menina pode ter vindo diretamente do passado. Algumas pessoas acreditam que a jovem é uma viajante do tempo e o que os fez pensar assim é o fato de que Greta é a cópia de uma menina que aparece em uma fotografia do final de 1898. Esse registro está disponível no acervo da Universidade de Washington e se trata de 3 crianças trabalhando em uma mina de ouro ali no Canadá.
A aparência das duas é inegável, eu diria ser a mesma pessoa, se não fosse centenas de anos de diferença entre o nascimento das duas. Mas a pergunta que não quer calar: será que a máquina do tempo da Greta é movida com energia sustentável? Você sabia que Adidas é uma forma abreviada de Ed Dassler? Ele fabricava calçados esportivos na Alemanha desde 1920, mas somente em 1949 a empresa se tornou oficial, tornando a marca das 3 listras um registro mundial. O que você provavelmente não sabia é que essa marca pode ser a favorita também das múmias. Esse caso se trata da múmia de uma mulher com idade de 30 e poucos anos, e ela usava tênis da Adidas há mais de um milênio atrás. Pelo menos é o que parece, né? O corpo foi descoberto em 2016 na região das montanhas de Altair, na Mongólia, e a moça também se encontrava com vários itens que estavam notavelmente preservados, incluindo uma faca brilhante. Há indícios que ela faleceu depois de um golpe bem forte na cabeça. Essa notícia chegou às manchetes graças ao calçado moderno, o que gerou um mistério entre os habitantes da Mongólia. Será que ela era uma viajante do tempo que havia sido pega entre os dois mundos, ou simplesmente comprou um sapato que tinha as listras ali do lado, bem antes da marca ser inventada? Em 2006, um sueco chamado Håkan Nordik descobriu que havia acumulado água na pia de sua cozinha, e o que parecia ser um problema comum se transformou em um evento inesperado. Ele alega que ao mexer na encanação para tentar consertar o vazamento, foi transportado para outra dimensão. Um buraco de minhoca o puxou para o futuro e o levou para o ano de 2042. É falta de remédio. O homem afirma que foi capaz de se encontrar com sua versão de 72 anos de idade e que tiveram um ótimo bate-papo. Com receio de que ninguém acreditasse, ele filmou com seu telefone um vídeo com a suposta versão de si mesmo do futuro. Eles se abraçaram e até compararam uma tatuagem no braço. Håkan disse que apesar das pessoas não acreditarem nele, a experiência foi agradável e única. Se realmente aconteceu, deve ter sido muito legal. Eu mesmo teria uma série de conselhos para dar ao Ronan do passado, alertar sobre erros que irá ocorrer, contar sobre os acertos, enfim, e eu aposto que você também gostaria de ter esse encontro. No dia 23 de abril de 2006, um ucraniano foi encontrado em uma rua em Kiev, vestindo roupas antigas e segurando uma câmera fotográfica do tempo do Honka. O comportamento dele chamou a atenção dos policiais e, quando foi abordado, a polícia pediu que ele se identificasse. A reação foi de espanto, porque ele apresentou um documento usado na era da União Soviética na década de 50, e nele estava escrito o nome Sergei Ponomarenko, da cidade de Kiev, e que seu ano de nascimento era de 1932. A polícia achou a história sem sentido nenhum e, por acreditarem que ele talvez tivesse algum tipo de transtorno mental, o mandaram para um hospital psiquiátrico e contaram com a ajuda do professor Pablo Kutrikov para conduzir a investigação. Sergei disse que tinha 25 anos e, ao tentar se lembrar de como apareceu em 2006, relatou que estava caminhando e observando a paisagem local quando foi sequestrado por um objeto voador que acredita ser um OVNI. Ele também forneceu a foto que estava em sua câmera antiga e era uma suposta paisagem de sua época. Em 2012, ele tirou uma foto no mesmo local para comparar a era da União Soviética com o futuro. Apenas um cara maluco ou um legítimo viajante do tempo? O que você acha? Em um vídeo publicado em fevereiro de 2018, um homem chamado Alexander Smith afirma ser um viajante do tempo que visitou o ano de 2118. No vídeo, ele diz que, na verdade, ele foi uma das primeiras pessoas a usar esse tipo de tecnologia como parte de uma missão ultra secreta da CIA em 1981. Smith relata que no século XXI, a vida alienígena foi revelada às pessoas e que ele já vem visitando a Terra com bastante frequência, só que o governo mantém tudo em segredo. Ele também disse que, enquanto caminhava no ano de 2118, havia se deparado com uma estátua de um homem chamado Jamie Oliver, que mais tarde se tornaria o presidente dos Estados Unidos,
e que esse cara era um assassino. No final da entrevista, Smith enfia a mão em sua jaqueta e mostra a foto de uma cidade que ele afirma ter tirado durante a visita a esse ano aí de 2100 e pouco. Segundo ele, a razão pela qual a imagem está distorcida é devido ao processo de viagem do tempo. O mais chocante de tudo é que mesmo esse vídeo se tornando público, não tem nenhum registro sobre Alexander Smith na internet, nem mesmo ideias contrárias ao que ele disse, como se o cara não tivesse existido. Já se questionou o fato de que algum viajante do tempo tenha ficado rico com informações do futuro? E se eu te contasse que no início dos anos 2000, um homem veio do futuro só para fazer fortuna na bolsa de valores? O quê? Não acredito. Ele se chamava Andrew Carlson e ficou famoso depois de ser preso em 2003 por uma suposta fraude na bolsa de valores de Nova York. Em 2 semanas, o cara havia multiplicado mais de 430 mil vezes o seu investimento inicial, que era apenas $800. Ou seja, o novato conquistou 350 milhões de dólares em poucos dias, o que seria impossível, né? Devido a essa sorte, os investigadores do FBI o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas, e ele disse que tinha mesmo, só que essas informações vinham do futuro. Ao ser interrogado, Andrew alegou ser um viajante do tempo e que era do ano de 2256. Por isso, sabia sobre oscilações que afetariam o mercado. Para provar que dizia a verdade, ele propôs revelar eventos futuros, como o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden e a cura de várias doenças. Em troca, ele queria sua liberdade para voltar para o século 23. E assim como no caso anterior, os agentes não encontraram nenhum registro de alguém chamado Andrew Carlson antes de dezembro de 2002, quando aconteceu a denúncia. Dentre todos os supostos Martins McFlys, em 2018, um homem que dizia viajar no tempo foi o que mais deixou as pessoas de boca aberta. Seu nome era Noah. Ele afirmava ser do ano de 2030 e que voltou do futuro após uma missão fracassada. Ele também dizia ter 50 anos e que a aparência de adolescente era devido ter anorexia e que os remédios para tratar desse transtorno eram os mesmos medicamentos para rejuvenescimento. Quando questionado sobre o motivo de voltar no tempo, Noah declarou que seu principal objetivo era mostrar que a viagem no tempo era real, que o governo estaria mentindo para as pessoas, além de que ele teria previsões sobre eventos que estavam prestes a acontecer. Ele mencionou que em 2028 os seres humanos chegarão em Marte e que em 2030 a tecnologia vai evoluir ao ponto de uma casa ser administrada por conta própria. Você deve estar se perguntando, tá, mas qualquer um poderia dizer isso. O que torna esse cara aí diferente dos demais? Pois pasme, ele fez questão de passar por um detector de mentiras e sempre que interrogado sobre algum acontecimento, a máquina dizia que tudo era verdade. Ou seja, espantosamente, ele não estaria mentindo. Mas e aí? Seria um viajante real ou apenas mais um louco que surgiu na internet? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!